convido aqui para suas considerações professor Dilton de Castro, ecólogo da Unesp, especialista em ecologia e mestre em geografia pela Federal do Rio Grande do Sul, com mais de 25 anos de atuação em projetos ambientais. Foi 2 vezes presidente do Comitê da Bacia do Tramandaí e atualmente é vice-presidente. Foi coordenador adjunto do Fórum Gaúcho de Comitês e é membro do Grupo de Assessoramento Técnico do Plano de Ação Nacional das Lagoas Costeiras do Sul do Brasil. Fotógrafo, autor e organizador de diversas publicações sobre a bacia hidrográfica do Rio Tramandaí. Dilton de Castro, que descobri aqui agora que é meu parente, as palavras estão com o senhor. Fique à vontade. Bom, primeiramente, muito boa tarde. Agradeço a organização do INCOB pelo convite, né? E é uma grande honra estar ao lado de grandes profissionais nessa roda de conversa. E a apresentação que eu vou fazer, evidentemente que não vai esgotar o assunto, né? Mas a gente vai trazer uma abordagem, a gente olhou os temas dos outros colegas da mesa, a gente vai trazer uma abordagem que traz essa concepção geográfica, ecológica, né? Dessa região de interface entre o continente e o oceano, né? Como subsídio científico para as tomadas de gestão, para a tomada de decisão nos diversos instrumentos de gestão que a gente tem, né? Seja no gerenciamento costeiro, no zoneamento ecológico e econômico, no plano de bacia, plano diretor. Então, nossa contribuição vai ser mais nesse sentido, ok? Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. E só me confirma, por favor, Hélio, se está ok a visualização. Ok. Beleza. Então, a temática é essa, né? A gestão das águas costeiras na interface com as águas interiores. E eu trago uma imagem aqui da região de onde a gente está falando, né? Essa é a foz do Rio Tramandaí, bacia hidrográfica do Rio Tramandaí, na região costeira do litoral do Rio Grande do Sul, que faz parte da região hidrográfica do Atlântico Sul. Estou falando de Maquiné, que é uma subbacia dessa região que tem características muito particulares em relação a outras regiões costeiras do Brasil. É uma região com lagoas costeiras de água doce, né, como a gente está vendo em parte nessa fotografia aérea, e que é algo único no mundo como um todo, né? Esse cordão de lagoas de água doce muito próximo ao mar. Bom, então a gente está falando de uma região costeira desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, onde no século XVI, quando os colonizadores aqui chegaram, já era ocupado por outros habitantes, né? Diversas etnias, né? Do Charrúas, aqui do Rio Grande do Sul, até os Tupinambá no norte, né? E 5 séculos depois, século XXI, a gente ainda tem um contingente de populações tradicionais habitando essa região costeira, em toda essa orla, né? Assim como outras comunidades tradicionais, como de pescadores tradicionais, artesanais e comunidades quilombolas também. Então, é dessa região que a gente está falando, né? Uma região que já foi tratada de uma certa maneira com modo de vida, e hoje a gente tem uma questão de urbanização e com todos os seus impactos que trazem nessa região que foi boa parte da história do Brasil se desenvolveu a partir daí, né? Então, cidades como Recife, Vitória, Rio de Janeiro mesmo, são alguns dos palcos dessa região que a gente está tratando, né? Então, um pouco que a gente está conversando tem a ver, então, com essa evolução, ou essa dinâmica, né, de apropriação dos espaços sobre ambientes que até 5 séculos atrás tinham uma características naturais que hoje estão sendo convertidas, né? Então, essa região que a gente está falando, em geral, são formados por restingas, né? Que são nada mais que esses depósitos marinhos litorâneos e cuja idade, em geral, não passa de 5.000 anos, né? Que também é conhecido como planície costeira. E sobre elas,
em geral são terras baixas, a gente vai encontrar a floresta ombrófila densa atlântica, ou Mata Atlântica da porção litorânea, né? E também nas baixadas aluviais, a gente vai encontrar floresta de várzeas, campos, matas paludosas, florestas de terras baixas e ainda dunas e linhas de praia, né? Então, isso é o ambiente que, em geral, em 1500, é onde os indígenas viviam e com essa feição bem mais próxima do natural do que a de hoje em dia, né? E os estuários são justamente esse corpo de água costeira com a saída para o oceano, de onde a água doce vindo do continente encontra, né, sob a influência das marés, gerando um gradiente de salinidade. Então, essa é a interface, digamos assim, mais diretamente envolvida com a água, né, onde a água doce encontra com a água salgada, ao longo dessas linhas de dunas, de florestas de terras baixas, de cordões lagunares. E nesse ambiente ainda a gente tem, muito importante, como o Hélio já mencionou no início, esse ecossistema que vive justamente nesse vai e vem da água doce e salgada, que são os manguezais. Então, a gente tem manguezais de porte amazônico, né, como essa imagem lá no Maranhão, manguezais que vêm do Amapá até o extremo sul, que é essa outra foto aí na Laguna Maruí, próxima à laguna, em Santa Catarina, que é o manguezal mais austral do Brasil. Então, é um ecossistema, né, de interface sobre um pântano salobro e que tem composto por essa mistura de águas de drenagem dos continentes e do oceano, né? Então, justamente essa matéria orgânica e argila formam um substrato movediço em condições sem oxigênio e sal que permite o desenvolvimento de poucas espécies de plantas, né? Rizófora, lagunculária, vicênia, por exemplo, né? E eles são provedores de diversos serviços ecossistêmicos, né? Aqui a gente está citando 3, né? Que é justamente a manutenção do substrato pantanoso, que diminui a velocidade das águas do seu interior, né? Através de sistemas de radicular e de caules, né? Outro serviço é a elevada produtividade primária, ou seja, aquela grande quantidade de energia que é acumulada através da rede trófica, né? E que vai proporcionar, então, uma diversidade de espécies muito grande, no qual se inclui a produtividade pesqueira. Infelizmente, a gente teve uma política higienista, né, alguns séculos atrás, onde esse tipo de ambiente, assim como os marismas, né, que não estão aqui, mas são aqueles equivalentes ecológicos mais para o sul do Brasil, né, os manguezais são tipicamente tropicais, mas durante um bom tempo e ainda hoje, esse ambiente é tido como insalubre, como local de foco de doenças, né? E numa política higienista de quase 2 séculos, tem sido aterrados e transformados em outros tipos de espaços, né? Então, essa interface, a gente está falando aí de mais de 8 mil quilômetros, né? De litoral do Brasil, e algumas coisas a gente tem em comum, né? Não necessariamente nessa ordem que estão as setas, né? Não está localizado geograficamente, mas a gente tem agindo nessa porção numa escala climática, numa escala global, mudanças climáticas, né? A gente tem erosão costeira em toda essa feição, de norte ao extremo sul, em Chuí. A gente tem uma área que é riquíssima por turismo, por lazer. Como já mencionado, é uma área bastante urbanizada, né? Atualmente, cerca de 25% da população brasileira mora nessa região, demandando água, demandando esgoto, demandando energia, espaço para construção, tudo aquilo que o dia a dia exige da população que aí habita, né? Inclusive o esgotamento sanitário. É uma área, então, que está sujeita a desastres ambientais. Não vamos discutir agora o que é o desastre ambiental, se é social, se é cultural, mas entendendo essa questão da erosão, questão das enchentes, esse tipo de deslizamento de terras, muitas delas induzidas por mudança climática, muitas delas potencializado pela falta de planejamento desses espaços, né? Assim como a conversão de ambientes e a pesca industrial. E
A gente tem, por um lado, as águas continentais geridas, né, de um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né, o SINGRE, na qual tem todos os seus instrumentos, né, outorga, enquadramento, plano da bacia, um sistema de informações e todos os seus entes, né, o Conselho Nacional, Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e, em sua base, o Comitê de Bacia. E tem, portanto, seu próprio objetivos específicos, né, de minimizar os conflitos pela quantidade e qualidade de água e com esses instrumentos. E, por outro lado, a gente tem o CISNAMA, né, criado aí pela Política Nacional do Meio Ambiente, que acabou de fazer 40 anos, né? Com seus órgãos, né? Como o CONAMA, por exemplo, criado em 86, o gerenciamento costeiro, o zoneamento ecológico e econômico, as licenças ambientais, e fazem parte também do meio ambiente, assim como os recursos hídricos, mas, em termos de gestão, é um sistema que tem suas próprios instrumentos também. Assim como outros sistemas ligados ao ordenamento territorial, como plano diretor de competência de município, são outros instrumentos, outros planos que tem que convergir, tem que se integrar, tem que conversar, né? Ainda que cada um tenha os seus próprios instrumentos e objetivos. Então, é desse desafio, né? Lembrando, né, como a gente tem mais de 230 comitês do Brasil, né? Algo desse porte, né? A maior parte não tem plano de bacia, e boa parte dos que tem plano de bacia não tem ele em execução, assim como nós aqui, por exemplo. Então, a gente tem muita coisa a avançar, né? Inclusive nessa integração, de lembrar que essas políticas, ainda que sejam compartimentalizadas, no mundo real, elas se interconectam. E a gente vê, então, ao longo desse território aí de litorâneo, né, as paisagens sendo transformadas, né, os manguezais, os mares, estuários, restingas, dunas, florestas, campos, desde a Amazônia, trechos da Caatinga, como o Ceará, que chega até a próxima praia, a Mata Atlântica, o Pampa, sendo convertido em áreas urbanas, em portos, em áreas para produção de energia, áreas com influência de terminais de petróleo, indústria, carcinocultura, agricultura, despejo de efluentes e aterros, né? Então, esses espaços naturais, que até 1500 relativamente cobria a maior parte com suas feições naturais, passaram ao longo dos séculos, especialmente no último, sendo transformado nesses tipos de ambientes, né? Evidentemente, cada um com seus impactos e, inclusive, na quantidade e qualidade da água que sai do continente e chega para o oceano e vice-versa. Isso tem a ver, então, com uma concepção de exploração econômica e predatória dos recursos da natureza, né? O que, nas bacias hidrográficas, tem levado à instabilidade desses sistemas, né? Isso tem aumentado a vulnerabilidade do meio em que habitamos, tanto em porções litorâneas com encostas, por exemplo, né, onde, sob influência de uma alta pluviosidade, os movimentos de deslizamentos, por exemplo, gravitacionais são mais elevados, né? E são justamente nessas áreas que as populações socialmente e economicamente mais vulneráveis, os mais pobres, aí habitam, né? Tanto nessas áreas sujeitas a deslizamento, quanto nas áreas sujeitas a enchentes e erosões. E as ameaças e os riscos de desastres relacionados à água tendem a se intensificar, né? E se tornar cada vez mais frequente. Isso é um fato, né? A gente está vivendo já a mudança climática e uma das características mais marcantes é justamente essas de serem eventos intensos em pouco tempo, né? Então, a gente pode ter, aqui para nós, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem sofrido por chuvas intensas durante curto espaço de tempo, seguido, no mesmo mês, período de estiagem. Ainda que, numa média, a gente tenha a mesma pluviometria, mas de uma maneira irregular e causando, ao mesmo tempo, tanto problema relacionado com a enchente quanto com a estiagem. Então, as respostas do meio às ações antropogênicas desencadeadoras de desastres, a gente vai nessa linha, né? De que toda ação humana deve ser precedida de estudos cautelosos de impacto e planejamento adequado a cada realidade, prevendo
medidas para mitigar os efeitos negativos, né? E o uso de todos os instrumentos que a gente mencionou, seja ele um zoneamento ecológico, econômico, plano diretor, plano da bacia, eles devem considerar essa gestão ambiental de uma maneira integrada, né? Já que na natureza é assim que funciona, né? Cada elemento identificado deve ser compreendido como parte de um todo, já que a falta de integração no planejamento nessa escala, a gente vai chamar de paisagem, pode resultar em efeito catastrófico ao meio, afetando, né, a qualidade da vida de todos. E aí, quando a gente fala em qualidade, é uma coisa um tanto quanto subjetiva, às vezes, né, mas que nos remete a uma ideia de harmonia entre o homem e o meio e de bom funcionamento, né? E isso a gente pode ver através de imagens satélite, né, no uso da Terra, por exemplo, né, onde esse uso da Terra, por exemplo, nessa imagem litorânea com uma malha urbana bem densa, próxima a áreas de mangues, no estuário, ela está indicando uma forma de utilização que se sobrepõe às funções ecológicas, ou seja, aquelas funções, aqueles serviços ecossistêmicos estão sendo perdidos, e nós somos dependentes, nós somos uma espécie a mais que dependemos de todo o serviço que a natureza nos fornece, né? Então, a qualidade ambiental a gente pode entender que é justamente incorporar em todos os processos de ocupação, interferência dos usos humano, os arranjos e funções de acordo com as dinâmicas naturais. Então, aqui é aquela questão que a gente nos remete à ciência, né? A geografia, a ecologia, ao planejamento urbano. E trazendo diretamente para a bacia de drenagem, né? Que é a nossa unidade de planejamento nas águas continentais, é a mesma coisa. As alterações numa parte do sistema podem afetar outras partes do mesmo no sistema de drenagem, né? Então, o planejamento e intervenções adequadas, elas têm a capacidade de reduzir o risco de ocorrência de inundações, de erosões, de danos materiais e humanos. E o que a gente tem falado é justamente uma sobreposição de regulamentos que vigorem em diversos níveis, né? Seja o local, da bacia hidrográfica, do município, como plano diretor, do estado ou federal. Muitas vezes se contradizem, ou não se conversam, ou se sobrepõem, inclusive, né? Isso tem gerado, né, conflitos junto às comunidades do lugar. Aqui só para exemplificar uma coisa que nós temos passado. Essa é a bacia hidrográfica do Rio Tramandaí, né? Aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, que tem essa sequência de lagoas costeiras, são as águas doces superficiais, ocupando quase 1/5 de toda a superfície dessa bacia. E, como boa parte do Brasil e do mundo, a gente tem uma carência em tratamento adequado do esgotamento sanitário, né? E o zoneamento ecológico e econômico nessa região, que foi feito há 20 anos atrás, não permite o lançamento de qualquer tipo de esgoto, tratado ou não, nesse sistema. Bom, e aí, né? A discussão que a gente se depara no comitê. O que fazemos, então, com esse esgoto? Se não pode lançar aqui, para o espaço, para a Lua não vai, para onde, né? Dentro da concepção de menor impacto possível, né? E isso é uma conversa que a gente tem tido já faz uns 7 anos já, e está se vislumbrando justamente de emissários submarinos após tratamento que seja capaz de remover mais de 90% de toda a contaminação, né? Então, essa de que o princípio de que para cada efeito deve haver uma única e absoluta solução, e não são cartesiano as coisas assim no mundo real, né? E outro erro que a gente se depara também na administração é que a premissa de que soluções estruturais são inevitáveis para a solução de impactos ambientais. Nem sempre é assim, né? Muitas vezes a caráter não estrutural, como a conservação dos fragmentos, a produção das dunas frontais, a restauração ecológica de restinga, dos mangues, da mata ciliar, são soluções que talvez sejam relativamente custosas, né? Mas que nos traz uma resiliência ao longo do tempo bem interessante. Estou vendo que o tempo está passando, né? Está nos 2 minutos, né, professor Hélio? Então, eu vou pular algumas e vou indo para
mais algum exemplo aqui que a gente trouxe, né, da organização que eu faço parte, né, a Ação Nascente Maquiné, a ANAMA, que é da restauração de matas ciliares e controle de erosão e desassoreamento do rio Maquiné, que é um dos principais contribuintes da bacia do rio Tramandaí. Então, é um rio que, sujeito à erosão natural e que foi agravado pelos usos da terra, né, que desmatou suas matas ciliares. A gente conseguiu um projeto junto ao programa Petrobras Orçamental que nos possibilitou investir em uma renaturalização, né? Não foi uma canalização. A gente trouxe as curvas, os meandros de volta ao rio e trouxemos também a vegetação natural dele. E aí, em pouquíssimos anos, a gente tem um resultado assim que não chega a ser impressionante quando você está usando a ciência, né? A gente usa a geografia, usa a ecologia, a botânica, né? Para botar as espécies adequadas e reestruturar geotecnicamente o componente físico do sistema hídrico, né? Então, isso aqui tem acontecido, né? São vários quilômetros que a gente tem recuperado e que tem dado bons resultados. Então, o que eu tenho trazido aqui trouxe, né, nesse curto espaço de tempo, é mais uma concepção de filosofia, né, e ciência, numa busca de outra relação com a sociedade, né? Bem mais do que, ainda que eu tenha tratado, do que essa questão mais prática e política e concreta, né? E, para encerrar, então, a gente traz algumas reflexões, né, de como agir em relação à gestão desses espaços, né? Instrumentos de política a gente tem há um bom tempo, né? O Cisnama tem 40 anos, a política de recursos hídricos é desde 97, no Rio Grande do Sul desde 94, né? Então, não me parece que é por falta de instrumentos de gestão, mas tem a ver com a integração com o meio que vivemos, que é reconhecer que devemos respeitar os caminhos e a velocidade da evolução, que a chegada do homem é muito recente nessa evolução planetária e que a gente herdou as paisagens como território de convívio e atuação, né? E as paisagens representam um patrimônio coletivo, que é uma herança dos seres que habitam e que deve possibilitar a continuidade da história evolutiva, né? Então, trata-se de uma relação do homem-natureza, né? E o outro também de base científica, que é o conhecimento sobre a composição, a estrutura, a organização e a complexidade dos atuais sistemas, né? Então, muitas vezes, fazer uso e não apenas consumir a paisagem deve nos direcionar para estabelecer um caminho de equilíbrio por mediações e atividades, né? Ou seja, quanto mais nós nos integrarmos nos sistemas naturais dentro dos seus caminhos no tempo e no espaço, mais facilmente será estabelecida a comunicação entre nós e o planeta, né? E que a razão cartesiana, que ela não governe o saber nem dê subsídios para a dominação do homem pelo homem. Então, nesses minutos que me foi concebido, minha contribuição nesse momento é essa. Agradeço muito a atenção